Como vai, meu telespectador? Bem-vindos novamente ao canal Entre Colunas, após um longo hiato aí de algum tempinho, que eu não publico nenhum vídeo, retomando aí o canal para trazer informações sobre maçonaria, curiosidades. Então se liga aqui que hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, né, que algumas pessoas têm me perguntado nos últimos dias, sobre a questão da maçonaria com a Igreja Católica. Então, se você é irmão católico, maçom católico, ou católico apenas, ou simplesmente um curioso que está querendo aqui conhecer um pouco mais sobre a ordem maçônica e suas curiosidades, me acompanha no vídeo. Bem, é um tema polêmico, e a polêmica tem reacedido aí por conta até da morte da sua santidade, o Papa Francisco, né? E como é que é essa relação da maçonaria com a Igreja Católica? Pode o maçom ser católico? Pode o católico ser maçom? Então a gente vai conversar sobre isso aqui um pouco nesse vídeo. Primeiro, antes de mais nada, gente, é bom ressaltar. A maçonaria não tem nada contra qualquer religião, especialmente a religião cristã, porque, de uma certa forma, né, os maçons operativos, os ancestrais da atual maçonaria, eles eram construtores de catedrais, né? A primeira cliente que a maçonaria teve, por assim dizer, foi a própria igreja. Muitos dos maçons, obviamente, os pedreiros operativos, eles eram cristãos, porque é muito simples. Era a religião dominante na Idade Média. Agora, por que acontece essa celeuma toda, essa polêmica? É uma questão histórica que a gente precisa compreender. Para quem já viu meus outros vídeos, né, sobre a história da maçonaria e o que é a maçonaria, nós já falamos que a maçonaria ela nasce ali em 1717 como instituição, com a criação da primeira grande loja, né, que persiste até hoje, a grande loja de Londres, hoje a grande loja unida da Inglaterra. E ela nasce num berço histórico, contextual, vindo do renascentismo. Aí estamos numa época da doutrina iluminista, e a maçonaria tem como pai, por assim dizer, a doutrina iluminista. E a doutrina iluminista, ela pregava várias coisas que eram contrárias à igreja. Por exemplo, o secularismo, ou seja, a separação da igreja do Estado. O poder absoluto dos reis, né, o poder divino dos reis, o absolutismo, era também contestado pela filosofia iluminista. E essas eram pautas que a Igreja Católica apoiava. Além disso, a maçonaria ela passa o quê? Ela passa a reunir dentro de suas lojas irmãos de diferentes correntes religiosas, ou seja, católicos, protestantes, posteriormente judeus e assim por diante, até abrangendo pessoas o quê? Muçulmanos, pessoas deístas, né, que acreditavam em algo, mas sem uma crença numa fé específica, né, ou pessoas simplesmente que acreditavam em algo, um certo grau de espiritualidade. Então, por vários e vários fatos, sempre existiu um embate ideológico, não da maçonaria com a igreja, porque a maçonaria prega que a pessoa pode acreditar no que ela quiser. Nós pregamos que deve existir a liberdade religiosa, que cada pessoa tem a possibilidade de exercer a fé que melhor lhe convém. Só que, obviamente, isso não agrada ao discurso católico. Por quê? Porque durante muitos anos, né, desde a queda do Império Romano, a Igreja vai se consolidando no poder como a principal guia, não só da fé humana, né, no Ocidente, mas do pensamento humano. As primeiras universidades foram feitas pelas igrejas. Acima do poder dos reis, imperadores durante a Idade Média, estava o quê? O poder da igreja. A igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas era um poderoso ente social. E começa a doutrina da igreja sobre a humanidade, o poder da igreja sobre os seres humanos, começa a entrar em declínio com a Renascença, e aí culmina, né, na era da iluminação, né, com a era industrial, com a derrocada do pensamento religioso como a única verdade existente. E aí que entra o problema da maçonaria, que na época
exercia uma grande influência política, ou pelo menos disse que exercia uma grande influência política, e que a igreja também não aceitava isso muito bem. Então, pouco tempo depois, a maçonaria ela vira se fundar como instituição, em 1717. Em 1738, o Papa Clemente XII publica a primeira bula papal condenando a maçonaria, dizendo que a maçonaria era contra o cristianismo e dizendo que o maçom deveria ser excomungado. E vai mais, as bulas papais, foram mais de 20, né, pregavam, entre outros, né, além da excomunhão dos próprios maçons, que aqueles que abrigassem seus lares maçons ou fossem parentes de maçons, enfim, também estavam sujeitos apenas da igreja. Obviamente é uma questão complicada. Por quê? Por um lado, né, a maçonaria nunca atacou a igreja, de fato. Nós nunca fomos inimigos da religião. Mas o contrário é verdadeiro. E hoje, como é que é hoje? Bem, em 1983, né, com o Papa João Paulo II, alguns, né, pensavam, pô, e agora mudou? Será que a igreja vai melhorar em relação aos maçons? Vai pegar leve? Não, não vai pegar muito leve. O Papa João Paulo II, em 1983, junto com o imperador Palpatine, o cardeal Joseph Ratzinger, eles publicam uma bula papal condenando novamente a maçonaria e dizendo que o maçom está em estado de pecado grave e não pode receber a comunhão, nem mesmo casar na igreja, não pode receber os sacramentos. E isso persiste até hoje. Né? Alguns irmãos, alguns amigos vieram perguntar, Roberto, você acha que isso pode mudar com agora, né, um novo Papa, após a morte do Pontífice Francisco, né? Sinceramente, acho muito difícil. Eu li até uma reportagem recentemente que 2 dos cardeais apontados como possíveis sucessores favoritos nutrem até uma relação boa com maçons, né? Um deles até fez um casamento de um maçom famoso na Itália, o outro também não faz discriminação nenhuma em relação à maçonaria. Mas é muito difícil porque na Igreja Católica existe a famosa infalibilidade papal, ou seja, o Papa, ele é reconhecido como a voz de Deus na Terra e o Papa não falha, né? Na visão do dogma católico, o Papa não é falível. E aí como é que você faz? Vai um Papa contradizer o que o outro disse? Mas o Papa não é falível, o Papa não é a voz de Deus? E onde é que fica a coerência nisso? Então acho que é muito difícil ter uma revisão do pensamento da Igreja Católica em relação a nós maçons. É uma pena, porque, por exemplo, no Brasil, a religião predominante entre os maçons, isso é estudo até de pesquisas, deixo o link aqui embaixo depois, tem uma pesquisa que eu li há alguns anos atrás, a maior parte dos maçons, ela é católica no Brasil. Nós somos o maior país católico do mundo e nada mais natural que siga essa ordem, né? Apesar que protestantes são poucos dentro do nosso seio, por existir um preconceito maior ainda, né, da religião contra a maçonaria. E aí vem a pergunta, pode o maçom ser católico? Não há absolutamente nada contra o maçom ser católico. Pode um católico ser maçom? De acordo com a igreja, não pode. De acordo com a igreja, se você for católico e maçom, você está em estado de comunhão grave, você está desrespeitando diretrizes papais. Opinião sincera minha, cada um tem que fazer aquilo que lhe convém à sua consciência. Hoje, pelo menos eu percebo, a minha percepção social, eu tenho muitos amigos que são católicos praticantes e maçons, né, muitos irmãos, né, amigos não irmãos que são católicos praticantes, e que não vem nenhum problema quanto a isso e não tem nenhuma crise de consciência quanto a isso. Conheço também alguns padres, e sei relato de alguns padres, que são abertos normalmente a não apoio, mas não fazem nenhum tipo de preconceito em relação aos maçons, né? Ministram casamentos de irmãos, batizam filhos de irmãos, dão comunhão a irmãos. Conheço muitos maçons que vão à missa e tomam a comunhão. Então existe aqui no Brasil hoje, pelo menos, a sensação de que é uma regra, a bula papal está lá, mas como dizem por aí,
para inglês ver, talvez? Possível. Então, eu quero saber o que vocês acham aí. Estamos voltando aí com o canal. Deixe seu like, comente. Vamos compartilhar. Também agradeço de sugestões de mais temas para a gente colocar aqui nos próximos vídeos. E espero aí dar continuidade com mais força e vigor aqui. Infelizmente o tempo foi escasso nos últimos anos, aí, no último ano. Mas se Deus quiser, esse projeto aqui vai para frente. Em breve teremos mais novidades aí. Então, agradeço. Até mais.